Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha na nossa oração diária. Que Deus abençoe seu dia, sua terça-feira. Que hoje nós possamos nos sentir tocados pelo Senhor, para que possamos realizar o seu querer. Que nós possamos cada vez mais ter consciência da nossa missão, da missão na qual somos chamados, de uma vida com Deus, uma vida onde nós, livre e conscientemente, optamos pelo bem, optamos pelos bons pensamentos, optamos por abrir mão de tudo que é ruim, de tudo aquilo que nos afasta da graça. Livre e espontaneamente nós optamos por adorar o nosso Deus, fazer parte, quem sabe um dia, parte do banquete eterno. Por isso nós precisamos clamar a presença do Senhor a todo instante, porque somente com Ele a gente vai conseguir, somente. Que Ele possa então agora se fazer presente onde você está. Coloque a mão no seu coração e vamos fazer esta canção ressoar dentro de nós, porque a verdadeira liberdade consiste em servir a Deus gratuitamente. Nele nós temos tudo o que precisamos. Por isso nós somos chamados, somos convidados a estar sempre com nosso Senhor. Amém, Jesus. Que sejamos livres para proclamar as maravilhas de Deus por onde andarmos. Que sejamos livres para poder compreender que temos uma missão, que nós possamos assumir o nosso compromisso de levar o Evangelho onde estivermos com as nossas vidas. As nossas atitudes precisam estar de acordo com aquilo que a gente fala, a nossa vida precisa estar de acordo com aquilo que a gente anuncia. Eu sei que não é fácil, mas não é impossível, então a gente precisa se esforçar. Com Ele nós conseguimos. Amém. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui, porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás, com palavras de amor, te adoro, Senhor, hoje livre sou. Mais uma vez. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui, porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar,
Hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás, com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irá romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Canta isso. Hoje livre sou. Em ti, Senhor, nós somos livres. Hoje livre sou. Contigo, Senhor Jesus, nós alcançamos a plena liberdade, Pai amado. Contigo, Senhor, os nossos pensamentos, gente, eles alcançam um outro estágio, eu acho que eu posso falar dessa forma. A gente se sente convidado, por mais que as coisas do nosso dia a dia, as tentações, as dificuldades, as tribulações, elas estejam aí, mas nós somos convidados a ter um pensamento elevado, e quando nós estamos nesse desejo ardente de caminhar com Deus, é impossível não sentir uma força, sabe? A força que vem do próprio Espírito Santo que nos toca. E em momentos decisivos, tá? Em momentos decisivos, é o próprio Senhor quem vem em nosso auxílio para nos libertar, para nos ensinar, para soprar em nossos ouvidos o melhor a ser feito, a melhor decisão a ser tomada, silenciar quando for preciso silenciar, falar quando for preciso falar, compreender, né? A hora certa de cada coisa, a hora certa de tomar aquela decisão. Mas é preciso que a gente caminhe com o Senhor, é preciso que a gente partilhe, né? Todos os dias, é preciso que a gente peça ao Senhor para todo instante estar nos lembrando das maravilhas e das graças abundantes que Ele tem nos acumulado, gente. Muitas vezes a gente tá... Eu tava passando por uma experiência de... Tá sendo tão bom esse envolvimento, né? Com as orações, esse envolvimento de estar com Deus, sempre falando com Deus o tempo inteiro, que... a todo instante vem um flash de alguma bênção, alguma coisa que tá acontecendo no dia mesmo. Todo dia, toda hora, coisas incríveis têm acontecido. Eu não sei como que você tem experimentado essas orações, eu não sei como que você tem se proposto a vivenciar essas orações, porque não basta estar aqui, né, nesses minutos aqui de oração. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, a gente precisa, entendam, precisa refletir na nossa vida. Precisa refletir na nossa família, precisa refletir no nosso trabalho, tá? Tudo que a gente experimenta, tudo que a gente ouve aqui, nós ouvimos, por exemplo, em algumas dessas passagens bíblicas, de se o nosso agressor, né, nos ofende, nos machuca, a gente oferecer a outra face, a gente não devolver na mesma moeda. Ser de Deus é a gente se esforçar para evitar problemas, evitar confusões. A gente já falou também mais uma palavra bíblica também, que tudo que vem de Deus nos traz paz. Se a gente está inquieto, se a gente está irritado, se alguma situação deixa a gente, sabe, fora de si, Deus não está com a gente. E a palavra de hoje vai falar de certa forma com isso. Está lá no Evangelho, vamos lá. Está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, capítulo 7, versículo 6, e capítulo 12, versículo 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Esse primeiro versículo, não deis aos cães as coisas santas. Quantas situações nós temos visto de pessoas que se dizem de Deus,
mas que estão em meio de tantas confusões, de tantas brigas, de tanta arrogância, de tanta falta de humildade, de arrogância, de tanta, sabe, tanta mentira. E muitas vezes a gente tem visto todos os dias pessoas falando em nome de Deus, mas no meio de tantas confusões, sabe? Enquanto a gente aprende, nós temos aprendido aqui, o Evangelho nos ensinou que a gente tem que, nesses momentos, aprender a silenciar, aprender a amar os nossos agressores, a gente se colocar no lugar daquelas pessoas, sabe? Aprender a dar a outra face, mas nós temos visto aí muitas pessoas falando em nome de Deus, mas que estão cercadas de mentiras, de confusões. São pessoas que estão misturando as coisas santas aos porcos, né? Estão dando as coisas santas aos porcos. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, continuando no versículo 12, tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Em resumo, se você quer ser amado, se você quer ser respeitado, você precisa amar, você precisa respeitar. Tudo que a gente espera que o outro faça para conosco, isso é o que o outro faça conosco, tudo que a gente espera que o outro realize, que o outro decida, nós precisamos primeiramente fazer, tá? É preciso que a gente faça. Se eu quero respeito, eu preciso respeitar. Que universo é esse onde a gente só impõe aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, mas a gente não está atento com as nossas próprias atitudes? Quantas pessoas, a gente falou ontem sobre julgamentos, né? Quantas pessoas a gente quer julgar, a gente quer falar, a gente quer apontar o dedo, mas a gente não tira a trave do nosso olho. A palavra aqui fala que semelhante ao evangelho que a gente refletiu ontem, né? A gente precisa primeiro, para a gente poder querer pedir alguma coisa ou exigir alguma coisa, respeito, amor, qualquer que seja, qualquer situação, a gente precisa primeiro fazer, tá? A gente precisa dar esse exemplo. E continuando, nisto consiste a lei e os profetas. Voltando de novo no versículo 12. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles, tá? Então não exijam mais coisas que vocês não estão fazendo. Não vamos exigir aquilo que a gente não está fazendo, a gente não tem esse direito, tá? É bíblico. Como é que eu estou numa situação onde eu sou grosseiro, eu sou arrogante, eu quero exigir que essa pessoa ela me respeite, que ela silencie, gente, é impossível. Eu preciso, como eu falei, a gente tem que dar aquilo que a gente precisa oferecer primeiro para a gente poder exigir, sabe? Agora essa parte mais importante, tá? E é uma parte muito... Vamos lá, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Agora eu pergunto para você, baseado nesses versículos finais. A pessoa que decide amar seus agressores, vamos pegar um resumo do que a gente tem falado nos últimos dias. A pessoa que decide amar seus agressores, perdoar, dar a outra face. A pessoa que decide olhar para si, refletir suas ações, silenciar. A pessoa que decide mudar seus pensamentos, mudar suas atitudes, rever seus conceitos, respeitar, amar, para poder então exigir respeito e amor. Essas pessoas, você acha que é mais fácil fazer tudo isso? Porque isso para mim, eu falava para você, isso é o mais difícil, tá? Para mim, tudo isso que eu acabei de falar tem a ver com o caminho estreito. Ou você acha que é mais fácil deixar para lá? A pessoa falar alguma coisa, gente, isso eu tô falando agora que geralmente acontece, tá? Se uma pessoa fala alguma coisa, briga, e o primeiro pensamento é de ira, de vingança, é de você revidar. Se você leva um tapa, você quer dar outro. Se você, no trânsito, você briga, alguém fala alguma coisa, você quer passar por cima também. Eu estou falando isso para vocês, mas lembrando que tá entrando primeiro em meus ouvidos, tá? Tô aprendendo muito com isso aqui também. Então, assim, esse caminho é fácil, esse caminho é espaçoso, esse caminho, Qual é a palavra aqui? Essa porta cadê? Essa porta é larga, né, gente? Esse caminho é espaçoso. E esse é o caminho que leva à perdição. O caminho mais estreito que leva à vida, tá? Que a palavra nos fala, né? O caminho estreito e apertado é o caminho que leva à vida. É o caminho onde a gente, antes de qualquer coisa, a gente tem que olhar para nós mesmos. A gente tem que olhar para a nossa vida. A gente tem que olhar para como nós estamos lidando com o outro.
A gente tem que olhar para aquilo que a gente está oferecendo, aquilo que a gente está deixando no mundo. O que você está deixando para os seus familiares, para os seus filhos? O que marca que você está deixando? De uma pessoa que fofoca, que briga, que xinga, que reclama, que murmura, que é o tempo inteiro questionando, falando, ou é uma pessoa que silencia, uma pessoa que acolhe, uma pessoa que não julga, uma pessoa que deixa para Deus o papel que é de Deus, né, o julgamento, a condenação, uma pessoa que ama, uma pessoa que ora verdadeiramente, né, sem ficar se expondo, uma pessoa que entra no seu quarto e faz sua oração sincera, pedindo para Deus, antes de pedir para Deus qualquer outra coisa externa, pede para Deus a transformação do seu coração, pede para Deus a transformação da sua história. Como eu falei, é muito mais fácil a gente lembrar de coisas externas, coisas que muitas vezes é o caminho largo, né? E a gente muitas vezes não está atento a isso. São detalhes. Mas eu convido vocês hoje, tá? A não ser como... que você, se você está aqui orando comigo nessas orações, você provavelmente é uma pessoa que pelo menos está se propondo a um caminhar com Cristo, né? É um leigo que sabe, no interior, sabe o que é bom, o que é ruim, né? Aquilo que procede, aquilo que convém, aquilo que não convém. Então que o Espírito Santo possa iluminar-nos neste dia através dessa palavra, para que a gente possa reconhecer hoje atualmente falsos profetas que se dizem falar em nome de Deus, mas estão envolvidos com tanta barbaridade, com tanta confusão, com tanta mentira, com tanta arrogância, com tanta prepotência. Esse certamente está indo pelo caminho largo, gente, porque é muito fácil, deixa eu falar, é muito fácil. Eu acho que a gente, na verdade, a gente que nasceu a gente já é concebido no pecado, né? A gente já vive numa situação de tudo nos leva a um caminho de perdição. A gente tem que a gente tem que buscar a nossa transformação para que a gente então possa entrar pelo caminho estreito, né? Porque qualquer atitude mal pensada, qualquer palavra maldita, qualquer coisa que sai das nossas bocas sem pensar antes, qualquer situação de imediatismo, aquela coisa rápida, sabe? Se eu vejo uma notícia, qualquer situação já tendo a ficar... Tudo isso naturalmente nos leva ao caminho mais largo. O caminho mais estreito, gente, é mais difícil, como eu falei. Em cada situação, por mais que bata aquele sentimento humano de querer revidar, de querer acusar, de querer ficar indignado, nós temos esse direito, mas nós precisamos trabalhar em nós todos esses sentimentos, tá? Precisamos, se nós quisermos alcançar a porta estreita, né? A porta que leva à vida, nós precisamos refletir sobre as nossas atitudes e antes de acusar, antes de apontar o dedo, eu preciso, da onde eu estou, fazer a diferença. Onde eu estou? Eu não preciso de ninguém para poder falar. Se eu começo a fazer a minha parte, a mudar meus pensamentos, as minhas ações, se eu começo a silenciar, se eu começo a não dar atenção para fofoca, se eu começo a não dar atenção para palavrão, para coisas ruins, para coisas erradas, se eu começo a me fechar para essas coisas, automaticamente a nossa vida vai se transformando. E, gente, não se enganem, ou melhor, saibam disso, acreditem nisso. Também contagia, tá? Sem eu precisar falar. O que chama mais atenção do que a própria palavra é um testemunho de vida. É aquela vida daquela pessoa. Você pode saber que poucas são as pessoas que a gente lembra que têm esse dom, eu vou chamar de dom, né? De amar, de acolher, de abraçar, de orar, de silenciar. Nós precisamos buscar, pelo menos tentar buscar esse caminho. Precisamos ser livres, né? Como a canção nos convida. Nós precisamos ser livres, nós precisamos ter sede de Deus, porque apenas caminhando com Ele nós conseguiremos, gente, caminhar pelo caminho difícil, pelo caminho árduo, pelo caminho estreito, caminho doloroso, caminho de lágrimas, caminho de dores, sim, caminho de tribulações, mas é um caminho que vai levar à salvação. E se você, como eu, crê que existe, né, que após o final das nossas vidas existem dois caminhos apenas, nós precisamos buscar agora, nesse momento, transformar, mudar, refazer as nossas atitudes, os nossos pensamentos diante de muitas coisas das nossas vidas. E eu recomendo, para começarmos, né, o silêncio. Quando alguma coisa te irritar, te tirar do sério, faça a experiência nesse dia, nessa terça-feira, de silenciar. A exemplo dela, de Nossa Senhora que guardava tudo.
no coração, pedindo que o Espírito Santo venha iluminar para que ele possa conduzir as nossas atitudes. Amém? Amém. Amém, Jesus. Hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Amém. Sejamos livres, livres para escolhermos os caminhos do Senhor, livres para escolhermos o bem, livres para escolhermos amar, livres para escolhermos não condenar ninguém, não julgar ninguém, que a liberdade em Cristo possa nos ensinar que nós precisamos simplesmente, pensem comigo, gente, a gente precisa abrir mão dos pensamentos, das crenças que nós aprendemos em toda a nossa vida, que nos faz o machismo, tem tanta coisa que a gente aprende, tá na nossa cultura, mas são detalhes, sabe, que se nós prestarmos atenção, eu não estou falando que nós precisamos aceitar todas as coisas. Eu estou dizendo simplesmente que o Senhor nos ensina. Quando a gente está nesse pensamento de entrega ao Senhor, de entrega ao Espírito Santo, Ele nos conduz. Eu não preciso me preocupar nesse momento em como que eu vou lidar com isso. Eu simplesmente quero fazer aquilo que o Senhor quer. Eu quero amar, eu quero abraçar, eu quero acolher, eu quero perdoar. Eu preciso perdoar, porque somente assim o Senhor também vai me perdoar, na verdade. Eu preciso acolher, somente assim o Senhor também vai me acolher. Então eu quero ser esta pessoa, que você possa decidir também, nós precisamos ser estas pessoas. Vamos deixar tudo mais a quem compete, tudo mais. Que a gente possa começar aí de onde você está, do nosso cantinho, na nossa pequenez, a fazer a diferença que a gente tanto espera no nosso país, que a gente tanto espera no mundo. Amém? Deus te abençoe. Abençoe seu dia, abençoe sua terça-feira, abençoe sua semana, sua família, seu trabalho. Obrigado pela companhia. Não esquece de clicar e compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá? E convide outras pessoas também a se inscreverem no canal. Obrigado, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.